Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos para a nossa aula 2 do curso de Constelação Organizacional. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como é, né, uma abordagem, né, de como é um movimento onde nós começamos a realizar a constelação organizacional. Vocês viram que foi vinculada agora uma lei onde as empresas precisam cuidar da saúde mental dos funcionários? Alguém viu isso? Quem viu? Isso vai vir com muita força, né? Deixa eu ver qual que é o número da lei. Lei que determina cuidado mental. Ô, Renata, Oi, eu posso compartilhar aqui um evento que eu participei sobre pode? o futuro? Eu participei em outubro do ano passado, uma palestra no Sebrae, em Campo Grande, falando sobre como vai ser o futuro, né? E lá falava que as terapias integrativas, elas são o futuro. Daqui 10 anos vai ter um boom energético, que eu achei até engraçado, porque falou sobre a jornada de trabalho ser 4 dias, lá nessa palestra que eu fui, dali 30 dias já começou a cogitar essa possibilidade de reduzir a carga de trabalho, né, das pessoas, e esses outros dias as pessoas se dedicarem mais ao autoconhecimento, consciência, né, então até questionei, e quem já está praticando, para quem já está trabalhando nessa área? Não, você já está com o pé lá na frente já. Para a gente que já trabalha, que já conhece, que já estuda, a gente já está 10 anos na frente do pessoal que não tem essa consciência. Uhum. É muito interessante, assim, como as empresas agora vão precisar desse recurso, né? E como é uma mudança de pensamento, porque se a gente começa a olhar de 10 anos atrás até hoje, né? Como vem essa evolução nas empresas, dessa importância mesmo de cuidar da saúde mental, de entender esse movimento de que as pessoas precisam desse cuidado, é isso mesmo, nós estamos saindo na frente. Né? E isso, para a constelação organizacional, é um ponto muito interessante. Por que é interessante? Porque se você faz um projeto numa empresa de saúde mental, e aí você percebe que aquela empresa tem algo além de cultural, tem algo que está lá nas raízes. Uma constelação vai ajudar essa empresa a ressignificar esse movimento. Porque tem empresas que têm o quê? Nós não conseguimos fazer com que as pessoas tenham aderência, eu não consigo fazer com que as pessoas tenham comprometimento. Eu tenho todo um movimento para essa empresa, mas eu não consigo fazer com que essa pessoa se comprometa. Quem não se comprometeu primeiro foi quem fundou a empresa. Então, a energia desse proprietário, a energia desse dono, o que levou ele a ter aquela empresa, vai sobrecair sobre os funcionários. Tem gente que quer estar em todo lugar, mas não está em lugar nenhum. Tem gente que quer estar em tudo, mas não está em lugar nenhum. E esse movimento, ele acaba como se fosse uma cascata mesmo, atingindo ali os funcionários. E a única forma da gente ressignificar não é uma consultoria, não adianta palestra, não adianta treinamento, nós temos que mexer na estrutura. Então, a estrutura básica, é a pessoa que teve a ideia inicial. Quem é que teve a ideia inicial do negócio? Quem teve a ideia inicial do negócio leva a energia dele para aquele negócio, e através da energia que essa pessoa coloca naquele negócio, é como esse empreendimento, seja ele uma empresa, seja ele uma startup, seja um MEI, seja
a forma que for, né? A forma que for. Esse movimento ele vai perdurar até que aquela empresa exista ou até que alguém tome consciência daquilo que precisa ser reconhecido ou daquilo que foi excluído. Então, assim como as ordens que nós temos, né, que Bert Hellinger deixou, nas constelações familiares, nós temos também essas ordens aplicadas à empresa. Então, tudo que é estrutural, nós vamos assemelhar aqui ao movimento, por exemplo, de uma casa. Eu posso sair construindo a casa sem uma estrutura? Eu até posso. Essa casa vai permanecer de pé? Aí já é outra história. Então, qual foi a estrutura da empresa? Qual foi o pensamento inicial? Então, você compra uma empresa aleatoriamente, sem saber qual foi o pensamento inicial, sem saber qual é essa estrutura. Aí você fala, nossa, eu coloco dinheiro nessa empresa, mas parece que não vai. Eu tenho um investimento nessa empresa, eu coloco capital, eu faço tudo que eu tenho que fazer nessa empresa, mas parece que não anda. Então, eu tenho que reformular a estrutura dessa empresa. E nós, como terapeutas, também somos uma empresa que temos que ter a regulamentação correta para trabalhar. Agora, nossa, agora o negócio do Pix, agora, meu Deus, como é que vai ser? E agora, o que a gente vai fazer? Essa é uma grande oportunidade de quem não tem um negócio oficializado, oficializar. Renata. Talvez eu tenha um movimento em mim que me bloqueia a prosperidade, porque eu não tenho os documentos necessários para que minha empresa funcione. Então, o que é necessário aqui? Regulamentar, colocar dentro da lei, pagar o que tem que ser pago. Porque sistemicamente eu tenho que seguir uma ordem. Porque como é que na minha empresa, se eu não sigo uma ordem, quem vem depois vai seguir essa ordem? Se eu estou estruturando. Então, o primeiro movimento de uma constelação familiar é conhecer a história. Qual é a história dessa empresa? Porque é nessa origem que eu vou conseguir fazer os primeiros alinhamentos. Sem esse movimento, a empresa cresce, mas sem estrutura para esse crescimento. Então, tem muitas empresas crescendo que não são sólidas, que não têm uma estrutura para crescer. Aí cresce de forma desordenada. Ah, mas a minha empresa não teve estrutura, ela cresceu e ela dá lucro. Mas e como está o psicológico das pessoas que trabalham nessa empresa? Como é que está a saúde dessas pessoas? Como é que está a tua saúde em relação a essa empresa? O que realmente essa empresa faz que está a serviço da vida? Porque muita gente fala, ai, meu propósito, e aí você começa a fazer um trabalho na empresa, tem tudo, menos aquela empresa sendo utilizada a serviço da vida. Então, se ela não está sendo utilizada a serviço da vida, alguma coisa na estrutura precisa ser olhada. Um exemplo. Eu trabalho na empresa há 10 anos e o Anderson é contratado. O meu trabalho é um trabalho administrativo. Eu faço lá registro de documentos e eu, por fazer isso 10 anos, eu sei como tem que fazer, eu entendo. Aí o Anderson foi contratado para trabalhar como CEO.
Ele é o cara que entende tudo que é necessário entender, é o cara que domina tudo que é necessário dominar, ok? O que acontece aqui? Se o Anderson chegar querendo mudar o meu trabalho, desrespeitando o meu lugar, anulando aquilo que eu já fiz, agindo de forma infantil, querendo competir comigo, uma coisa que não tem competição, vai dar certo? Porque a consciência inicial precisa ser respeitada. O que foi feito ali precisa ser respeitado. Quem abriu as portas precisa ser respeitado. Ok? E o que você mais vai enxergar quando você atende ali uma empresa grande olha, tem gente fora do lugar. Olha, precisa ajustar. Olha, as pessoas não estão se respeitando da forma adequada. As pessoas não estão dando conta de entender que quem chegou primeiro tem força também dentro de uma empresa. Ok? Dúvidas aqui? Não? Camila, você ia falar alguma coisa, meu amor? Desculpa. Eu ia comentar, inclusive eu ia chamar o dono da empresa para participar hoje, que está acontecendo exatamente isso que você acabou de falar. A empresa foi constituída há 12 anos. Primeiro, ela era de um sócio. Aí ele convidou uma outra pessoa para trabalhar junto, para vender peças de computadores e desenvolvimento de software, né? Ok, ela trabalhou dessa forma, foi quase a falência na pandemia. Em 2022, eles entraram para a prestação de serviços de consultoria, que daí entra marketing digital, vendas, inovação, né? E o propósito inicial da empresa era desenvolvimento de software e peças de computadores. Aí eles já passaram a consultoria, né? E a consultoria, ela já ultrapassa, hoje ela é o carro-chefe da empresa, mas só que eles não querem enxergar que mudou a estrutura. E aí acontece isso, os funcionários não têm comprometimento com a empresa, funcionário desrespeita, não tem aquela hierarquia bem falada. E aí uma pessoa está ali trabalhando como consultor ali, né, que hoje eu vejo que ele é só consultor, e o outro sócio cuida do desenvolvimento, mas assim, para ele tanto faz se a água vai para cima, se a água vai para baixo, entende? Uhum. Tipo, só tá indo, só tá indo, entende? Então, eu vejo assim que para essas pessoas que eu estou te falando, seria maravilhoso fazer essa consultoria. Mas eles são céticos, eles não vão acreditar nisso. Mas, enfim, né? E aí o movimento aqui, né, quando você trabalha com a constelação organizacional, quanto menos mistura você tem nesse processo, melhor. Porque hoje a constelação individual está trazendo um processo aí de muita mistura, né? Mistura aqui, mistura ali, faz aquilo. Então, na organizacional é o que é. Então, quanto mais centrado for, melhor vai ser o movimento. E aí a constelação empresarial ela pode ser individual, com um dono ou um representante, alguém que responda pela empresa, ou ela pode ser também com alguém do RH, quando nós estamos falando ali da estrutura, porque fazendo esse movimento, né, o RH ele vai ter uma noção daquilo que tem que ser olhado de verdade naquela empresa. O que está escondido, oculto, o que está ali que precisa ser
visto, né? E as pessoas gastam muito dinheiro com consultoria hoje, ainda. Sim, por exemplo, assim, dessa empresa que eu te falei, eu trabalho no financeiro, no RH, e Aham. tudo, tudo. Antes de chegar nos donos, chega em mim, tudo, entendeu? Então, assim, eu vejo uma muita falta de organização, entende? Ah, eu não quero falar com os funcionários, você que se vire aí com eles, tal, entende? Aham. Tipo assim, eles não querem se disponibilizar em conversar ou treinar os próprios funcionários. Aham. E Uhum. aí, esse movimento precisa, que a gente precisa olhar. Então, o que, que tem que ser feito para isso melhorar? O que, que nós podemos fazer para ressignificar, né? O que, que tem que ser colocado no lugar para que essa empresa realmente seja caracterizada uma empresa? E aí nós temos um movimento que é assim: a pessoa teve uma ideia, coloca em prática. Não, eu vou fazer, vai dar certo. Só que existe um processo ali. Se eu não estiver curada para aquele movimento, grande chance daquilo não dar certo, né? Tem grande chance de não dar certo. Porque eu começo a ficar desesperada, começo a trocar os pés pelas mãos, e aí, sem organização, a gente não consegue fazer o que tem que ser feito, né? Pode falar, Anderson. Renata, a minha amiga já entrou, tá? A Valesca. Sim, sim. Daqui a pouco a gente faz um movimento. Seja bem-vinda, viu, Valesca? A gente está falando um pouquinho do processo, e aí a gente já vai fazer a tua constelação, tá bom? Valesca, você me ouve? Eu acho que ela não está tirando do mudo. Agora tá me ouvindo? Tá bem baixinho, Valesca, a ligação, o Então, áudio. vocês estão conseguindo me ouvir? Eu não estou conseguindo colocar a minha imagem aqui também. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas está bem distante. Eu preciso depois que você, por favor, abra a câmera, tá bom? Para a gente poder fazer o A gente poder movimento, tá fazer o certo? movimento. Então, é isso que eu não estou conseguindo abrir a câmera. Não tá conseguindo? Não está conseguindo? Não. Sai e entra de novo para ver como fica. Vem aqui um pouquinho no meu quarto, por favor.
As pessoas não estão conseguindo me ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Não sei não, mãe. Sério? Você não consegue me ajudar? Nossa, da outra vez que eu fiz com a Thalita, normal. Vem aqui me ajudar, Luiz. Valesca, Oi. Anderson, oi, oi. vê se você acha uma câmerazinha aí embaixo de onde você entrou, sabe? Vai estar vermelhinho. Clica nela para você abrir a sua câmera. Então, tá aqui um ponto de exclamação. Hum, Aí eu aperto, só que parece assim, Meta não consegue usar a câmera. Feche outros APs que possa estar usando a câmera, desconecta e reconecta a câmera externa se estiver usando. Mas não estou usando nada. Você vai ter Fecha. que fazer o quê? Reiniciar o seu computador. Você vai reiniciar o seu computador, a gente espera, não tem problema, tá? Reinicia o seu computador e aí você entra de novo, você vai conseguir. Às vezes acontece isso. Vamos esperar só um pouquinho a Valesca, que ela vai contribuir hoje com a gente, tá? A gente vai constelar a empresa dela, tá bom, pessoal?
Tá me ouvindo agora? Eu não tô ouvindo ninguém. Oi, Valesca, agora sim, tá ótimo. Só que agora eu tô no celular, no notebook eu não consegui. Tá, mas aí você consegue fazer do celular mesmo, né? Sim. Se você estiver me ouvindo. Sim, sim. Aí só vai você colocar ela no mudo, Anderson, para a gente poder fazer a aula, tá? Me dá 2 minutinhos, pessoal, 2 minutinhos. Valesca, gratidão por você ter aceitado, tá bom? Beijo.
Vamos lá, pessoal, vamos lá. Desculpa aqui a demora, tá? Valesca, o Anderson te convidou, né, para fazer esse movimento. Gratidão por você ter aceito. A gente vai conversar um pouquinho e eu queria saber de você qual é a empresa que você tem, qual é o ramo que você trabalha. Conta um pouquinho para mim, por favor. Eu tenho uma distribuidora de acessórios automotivos, né? Que é acessórios para carro. Tá. E uma sociedade com o meu ex-marido, que a gente se divorciou faz 3 anos. E vende acessórios para carro. O que mais você gostaria de saber? Tá. Como é que você avalia a empresa hoje? Como você avalia a empresa? Como é uma empresa que te dá lucro? É uma empresa... Como que é a tua avaliação? Então, eu acho que ela está estagnada. Tá. Há muitos anos o faturamento é o mesmo, sabe assim, não vai nem para baixo nem para cima. Eu acho que é uma empresa que tem tudo para crescer, mas ela está estagnada. Você tem funcionários? Sim, 2. Tá. Os canais de atendimento da tua empresa de vendas, quais são? Só por telefone, Só por WhatsApp, telefone? só. Tá. Você me falou aqui, eu vou fazendo as suas perguntas e a gente vai estar avaliando junto com os alunos, tá bom? Tá bom. Tem um movimento que ela disse aqui que é importante da estrutura da empresa. Quem observou o que é? Pode falar, Anderson. Sociedade com ex-marido. Sociedade com o ex-marido. Então, a gente tem uma empresa, uma sociedade, onde o primeiro vínculo deles, né, foi desfeito, ok? Como que é, Valesca, essa questão dessa sociedade com seu ex-marido? Fala para mim. É bem. Hoje em dia é bem perturbada, porque ela ficou 20 anos sendo sócia como casal, né? Como marido e mulher. E hoje, para separar as questões financeiras, questão de atividades, quem faz o quê, ainda está nesse movimento ainda, tá bem complicado. Tá. Porque ele que fazia tudo, né? E aí agora precisa prestar conta para mim, né? Que agora somos sócio mesmo, não mais como casal. Ele casou novamente? Não, Não? não. Como é que é essa questão de vocês estarem separados e compartilharem da mesma empresa? Então, hoje em dia tem muito conflito, né, nessa questão, porque ele acha que pode continuar fazendo como antes, tomando todas as decisões sozinho, né? E às vezes eu fico frustrada por isso, porque ele não me fala, ele só simplesmente toma decisão. Tá. Vocês são separados no papel? Sim, Então já tem esse. Você se casou novamente? não. Não? Você percebe que a empresa estagnou faz quanto tempo? Mesmo antes da gente separar, já faz uns 6, 7 anos. Aí você percebe que. Como é que fala? Que a empresa começa a ter aí esse movimento de estagnação. Isso. E mesmo sendo casados. Quando você fala da crise do casamento, é uma data próxima ao movimento onde a empresa começa a dar uma decaída ou não tem nada a ver? Sim. Quando eu comecei, porque assim, né, fala a mulher, ela já separa muito, muito antes da separação em si, né? A mulher já começa, então, assim, uns 5 anos, assim, eu já vinha pensando em separar, né? Então já tinha aquele pensamento de separação. Uns 5 anos antes do fato. Sim. Então, toda sociedade que é entre um casal pode sofrer aí esse movimento, tá?
Uhum. pode sofrer essa situação. Por quê? Porque nós vamos sempre para o vínculo inicial, ok? Então, o vínculo inicial começou a decair, e através disso, através de ter decaído esse vínculo inicial, a empresa começa nesse mesmo movimento, ok? Os vendedores da empresa têm algum vínculo pessoal? Tem algum vínculo no sentido de parentesco? Não, no caso, é que nem eu falei, é tudo por telefone, é mais os clientes que procura, né? A gente não tem essa questão de marketing de vendedor, não. É mais os clientes que procura. Tá, mas tem duas pessoas que são os dois funcionários, eles fazem o quê? Ah, estoque, entrega no portão, não tem esse de fazer a parte de vendedor, não. É mais ele mesmo que faz, ele que liga para os clientes pegando pedido, né? Tá. Esses funcionários têm algum vínculo com vocês em relação à família? Sim, O que eles são? um deles é pai do meu neto, que vai nascer agora. É marido da minha filha. Tá. E o outro? O outro não. Então, aqui a gente já tem outro vínculo familiar, ok? Tá certo? Vocês já pensaram em separar a empresa? Já, sempre que tem alguma briga, sim. E como é essa força para vocês de separar a empresa? A gente não consegue dar continuidade, né? Só fala e no outro dia já fica do mesmo jeito. Você Fala no momento tem, da briga e depois. você olhando para essa situação, né? Olhando para esse movimento, você tem esperança de uma reconciliação em relação ao seu casamento? Não sei te responder. Às vezes Como, eu penso que sim, às vezes penso que não. Uhum. Como seria se ele casasse de novo ou tivesse outra pessoa? Como seria a tua produtividade na empresa? Ah, eu acho que eu ia querer me afastar mais ainda, né? Por quê? Não. Ah, ciúme, sei lá, não sei como seria essa. Será que ela iria vir aqui? Será que ela ia querer vir aqui trabalhar junto? Aí eu não sei como seria. Se ela não viesse aqui, acho que ia continuar igual. Só se ela Será? fosse querer também trabalhar junto, né? Pode Será ser, que né? você daria o mesmo gás na empresa? Provavelmente não, eu ia querer sair. Uhum. Renata, mas que sondagem grande, né, na empresarial. Na empresarial, eu tenho que saber detalhes, ok? Então, ela vai demorar um pouquinho mais do que uma constelação convencional, porque eu preciso saber o que está por trás daquilo que está acontecendo. Então, precisa ser mais detalhado ali o movimento. A gente precisa entender o que realmente está por trás da empresa, ok? O que é que está por trás daquilo que está acontecendo. Nessa triagem que nós realizamos, quais pontos aqui vocês consideram importantes da gente olhar? Posso falar? Pode, não tem certo e errado, tá, gente? A gente vai falando e vai trabalhando esse movimento. Assim, o que eu percebi? É que às vezes ela pode ter esperança de voltar ao casamento, por isso que ela não teve força de separar a empresa ou de sair. Não sei se faz sentido isso para os outros, né? Mas é o que ressoou aqui para mim.
Uhum. Ok. Então tem esperança de voltar, isso é um fato. Pode falar, Anderson. Vou falar o que eu percebi, mas você filtra, tá? Eu percebi que há mágoa, muita mágoa no casal, há muita ficaram coisas pendentes, ficaram mágoa, raiva, talvez uma raiva velada, não sei. E, e como é que eu vou dizer? Ninguém quer dar o braço a torcer, sabe? E, e que mais? Mais ou menos foi isso, que há um bloqueio ali atrás no casal com relação à mágoa, rancor, briga, não sei, que não foi resolvida, e a empresa fica ali no meio, né? Ela falou que a empresa está o quê? Estagnada. Quem é que está estagnado? O casamento deles, né? Os dois. Exatamente. Não está Então, resolvido. a empresa, ela é o quê? Ela é um espelho do que está acontecendo No entre o casamento. casal. Ô, Renata, caberia aqui fazer uma pergunta de como findou o casamento deles ou não? Na verdade, Não tô falando especificamente dela. Em outros não. atendimentos, não Na caberia. verdade é que não findou, né? Eles têm vínculo ainda. Uhum. Aqui não é um vínculo, não sei se tem alguma coisa, mas assim, não é um vínculo carnal aqui, mas é um vínculo energético. Certo. Imagina ela arrumar um namorado ou um marido, como é que vai ser essa pessoa? Ele não vai trabalhar, o primeiro marido não vai trabalhar com a mesma intensidade, porque na cabeça dele qual é o movimento? Eu estou trabalhando para suprir. E se ele arrumar uma esposa, o que vai acontecer com a Valesca? Eu não vou trabalhar para suprir os luxos dela. Aí nós vamos na origem. Quando vocês montaram a empresa, qual era o objetivo de vocês? Crescer juntos. Crescer juntos. Continua sendo esse mesmo objetivo? Sim. Não. Não? Vocês não estão mais juntos? Como que cresce juntos se eu não estou junto? Entendeu? Sim. E aí, qual a tendência dos clientes na empresa? Eles compram, o dinheiro entra, mas é só o suficiente. É sempre só o suficiente. Por quê? Porque a Valesca e o esposo estão vivendo naquilo que é só o suficiente. Ok? O que a gente trabalha numa empresa assim? O que a gente trabalha aqui? O que eu posso trabalhar? Cris, Bruna, eu quero que vocês também falem, por favor, tá bom? O que a gente trabalha numa empresa que está com essa energia? Fala, Anderson. Fazer o divórcio energético dos dois. Não. Eu acho que é fazer um movimento de perdão dos dois. Não. Não? Cris saiu. Bruna, o que você acha? Bruna? É necessário para que a empresa seja consolidada uma decisão. Porque senão os compradores, os vendedores, todo mundo que vem depois dos proprietários vão ter um movimento de indecisão e chegar até o ponto de duvidar da qualidade e procedência do produto que é vendido. Aí você fala, eu vendo um produto bom, eu sei que funciona, eu sei que é necessário, porque imagina quantos carros tem, né? E quantas peças quebram? Quem tem carro sabe que carro é uma família, mas não está funcionando. Por quê? Porque existe uma dúvida escondida. Se você fizer uma pesquisa com as pessoas que compram o material, em algum momento vai aparecer essa dúvida. Conseguem perceber aqui esse movimento?
Porque a gente volta lá no estrutural, na estrutura. Qual era a intenção quando a empresa foi estruturada? Crescer juntos. Quando a gente começa a separar, o que a Valesca falou? Começa a decair. Estagnar. Porque o propósito inicial não está sendo cumprido. Mas esse propósito, ele pode ser ressignificado. Por exemplo, eu estou com uma empresa que era do meu bisavô e o objetivo do meu... Eu atendi uma empresa assim. Eles vendem peças em aço para a cozinha. Ralador, como que chama? Escorredor de prato, é eterno. É uma peça que um ralador você compra lá, vai passar para o teu bisneto e vai estar bom ainda o produto. Só que a gente tem o quê? Lojas que vendem esse produto a R$10. E um produto do que eles vendem lá é R$110 um ralador, R$200 um ralador. Um cortador de pizza, R$320, porque vai durar para a vida inteira. É uma empresa que está passando por uma reestruturação. Qual que é o movimento deles? Nós vamos continuar honrando os nossos bisavós, ok, mas vamos colocar no nosso portfólio produtos que sejam de boa qualidade, porém mais acessíveis. Que tenha uma boa durabilidade, mas que não tenha que durar 100 anos. Eles continuam com o movimento inicial. Gente, isso é a estrutura do organizacional. Se vocês entenderem isso, é 50% do caminho andado. Se eu entender que tudo está na base, na origem, no que foi constituído, tudo que vem depois facilita para a gente. Tudo. Porque está tudo voltado para isso. Eu posso conhecer ou não conhecer a história, mas tudo vai estar voltado para essa origem, para essa estrutura, o que foi feito primeiro ali. Imagina a Valesca e o esposo, quando lançaram essa empresa, o quanto de objetivo esse casal teve. O quanto de projetos, de sonhos, de crescimento. E de realizações, né? Realizações. Porque foram 20 anos de sociedade, né, que a Valesca falou. Isso. Então, assim, é uma vida. A vida do casal, a vida dos filhos, tá tudo ali envolvido com a empresa, né? A família, né? A família. A empresa quanto familiar. Isso foi importante, quanto isso serviu de exemplo, o quanto isso foi citado. Então, tudo isso é energia. Então, quando eu vou fazer um movimento com o cliente, primeiro a gente vai entender o que tem que ser feito ali. Então, aqui precisa de uma decisão. Mas primeiro essa decisão é o quê? É na estrutura. Nós vamos continuar com essa sociedade, sim ou não? O que vai ser colocado no papel? Como vai ser a responsabilidade de cada um? Mas aqui ela tem que resolver o quê? O casamento. Eu uso muito o Silvio Santos, né? Ele entregou as empresas dele para 2 filhas, que é a Renata e a Daniela. Elas são as donas. Um do SBT e de mais uma empresa e a outra das demais empresas. Eu não sei como isso foi feito. Mas se houver alguém extremamente insatisfeito com essa divisão, é uma empresa que não consegue se segurar muito tempo. E aí você tem alguns programas no SBT, onde você vê que começa com força total, daqui a pouco começa a perder força. Começa a perder força. Sobre essa questão do Silvio Santos, queria até fazer uma observação. Quando eles colocaram a Virgínia para fazer o programa, não sei se foi porque deu certo, porque ela mostra ser uma pessoa família, e esse é o objetivo do SBT que a gente falou na outra, né?
e que, assim, todo mundo tá comentando que ela tá indo bem, que o programa tá indo bem, nananana. Isso seria a energia dela de família se conectando com a empresa ou não tem nada a ver? Sim, numa mudança diferente, e eles trouxeram para a visão da televisão uma energia com o que muda, né? Porque a fala do Silvio Santos era muito preconceituosa às vezes, né? Tinha muito preconceito. Aí, nesse movimento, eles trazem uma inclusão. A empresa tem que ser inclusiva. Uhum. E aí eles têm lá o Lucas, que é um menino que tem uma orientação sexual diferente. Sim. Eles têm a mãe da Virgínia, que está sendo aproveitada também ali naquele movimento. Então, Uhum. continua esse movimento. Mas se isso, em algum momento, denegrir de alguma forma essa questão família, começa a perder força. Porque a origem é Família. família. A não ser que elas façam uma reestruturação da proposta da empresa. E aí, nessa reestruturação, ainda eu preciso ter resquícios lá da empresa inicial. Então, aqui a Valesca pode reestruturar? Pode reestruturar. De que forma uma reestruturação seria cabível aqui? Eu vou ficar com tal parte da empresa, ou eu vendo a minha parte da empresa para você, ou você me vende a tua parte da empresa. Isso seria uma reestruturação Uma reestruturação. no caso da Valesca. Isso. Porque aqui, na verdade, o que acontece? Eles tiveram juntos, né, o movimento dessa construção, de realização, e não deu mais certo, a gente quebrou o vínculo, tá separado. Eles continuam com esse propósito, porém num formato diferente, mas honrando essa questão das realizações, né? Uhum. Sempre eu vou ter dificuldade numa quebra na empresa, mas se isso for bem feito, bem realizado, consciente, honrando as bases e a origem, essa transição ela é mais suave, porque a Valesca, no movimento que ela quiser quebrar ou cortar esse processo, o que acontece? Pode ser que uma das partes tenha uma perda de energia significativa. A empresa ela não pode ser uma algema. Não posso me prender a uma pessoa por conta de uma empresa. Estou falando que é o caso, tá, Valesca? Mas Tô entendendo. pode falar, Anderson. Renata, você foi falando aí, eu fui pensando aqui numa coisa. O vínculo da Valesca com o ex-marido não existe mais, né? Mas eles têm um vínculo eterno que são os filhos. Então, eu fiquei pensando assim, se ela Peraí. pode... Vamos lá. Calma aqui. O vínculo não existe mais. Esse vínculo ainda existe. Porque quando ela fala assim, eu às vezes tenho vontade de que o nosso relacionamento seja restabelecido. Então, ela está vinculada a ele. Ainda não houve uma liberação. Então, ainda ela está vinculada. E ele está vinculado a ela. Porque qual é o movimento correto? Houve uma separação do casal? Eu tenho uma empresa que é dos dois. O que vai ficar para cada um administrar? Como é que vai ser feito? Porque, conforme ela disse, às vezes ela tem que cobrar dele um posicionamento do que ele está fazendo. Então, se ela tem que cobrar dele, essa divisão e essa quebra de vínculo ainda não foi estabelecida. E precisa ser. Valesca, vocês dividiram as responsabilidades ou não? Simplesmente continuou do jeito que estava? Sim, eu faço a parte administrativa e ele a compra e venda. Sim. Então, mas essa não é uma divisão. Qual que era a divisão correta? O trabalho vai ser feito assim, 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 assim. Vamos ter uma prestação de contas de tanto em tanto tempo. Tudo documentado. Sim. Isso tem que estar todo documentado. Sim, isso é feito.
Mas aí você falou assim, às vezes eu tenho que cobrar que ele faça tal coisa. Por que se está documentado, você tem que cobrar que ele faça? Por exemplo, é ele que é um exemplo, né? Ele faz a parte de. Os funcionários faz a parte da conferência de estoque quando chega a mercadoria, e eu imprimo os boletos no e-mail e ele confere se aquele valor está batendo com as coisas que chegou, né? Ah, Eu agendar, né? Antes de eu guardar os boletos. Às vezes fica uma pilha de boleto que ele não me dá, eu não sei o que tem que pagar, e isso me incomoda. Porque daí quando ele dá tudo de uma vez, às vezes tem um boleto que às vezes já está até vencido, né? E Então, nesse documento, o que fala sobre isso? Que a obrigação dele é te passar isso, e se ele não passar, acontece o quê? não tem documento, é tudo falado de boca, né? Percebe que o vínculo ainda está estreito? Ainda estão vinculados a um movimento do relacionamento. Como se a gente fosse ainda casado, né? Como Então, se não precisasse é, provar nada ou mostrar nada para mim. Ele continua fazendo do mesmo jeito de que quando era casado. E aí agora não. percebe aqui, Anderson, que tem o vínculo ainda? Sim, eu percebi que eles estão, ainda tem esse vínculo, mas no caso, fazendo um movimento com ela de quebrar esse vínculo, eles podem ressignificar a empresa com o objetivo de crescer para os filhos e não para eles mais? Não é o adequado. Os filhos precisam conquistar aquilo que é deles. Lembra que a herança é um presente? O que os filhos trabalharam para ter essa empresa? Quem tem que usufruir são os proprietários, né? Os sócios. Vocês entenderam isso aqui? Mais ou menos. Eu pensei na hipótese de ressignificar a empresa para que ela cresça para os filhos, não para eles mais. Porque a base foi que crescesse o casal. Eu acredito que o casal não tinha nem filhos na época. Mas então, agora, com a chegada dos filhos, eles podem ressignificar a empresa para que ela cresça em prol dos filhos, não mais do casal. Não sei se é como é que eu digo? Uma forma de trabalhar isso ou não. Eu talvez Não. usaria para isso. Ó, vamos lá, gente, vamos lá. É, você tem quantos? Você pode falar, Valesca, a sua idade? Sim, Você tem quantos anos? 44. 44 anos, né? A gente está hoje numa média de vida de uma pessoa 90 anos. Sim. 90 anos a pessoa está ainda precisando de cuidado. Quando chega 80, 85, eu vejo que a pessoa já começa a precisar de um cuidado, ok? Sim. Tá. Então é como se a Valesca tivesse, eu não sei, estou colocando aqui, tá? Metade. Mais uns 45, 46 anos de vida. 45 anos de vida, ok? Anderson, presta atenção aqui que é importante, tá? Então, 45 anos de vida. Me fala a idade dos seus filhos. 21 e 17. 21 e 17. Então, daqui 45 anos, a que tem 21 vai estar com 66 anos. E o que tem 17 vai estar com 62 anos. Vocês acham que essa empresa ela precisa ter essa visão de sustentar esses filhos? O que eu vou fazer com os meus filhos se eu colocar na cabeça deles que eu estou ali com um vínculo com o pai, de alguma forma, porque eu estava pensando no futuro deles? Eu acabo com a vida dos meus filhos. Agora, se eu perceber que tem alguém que pode ser um sucessor, que pode ser trabalhado, e a pessoa queira fazer isso, você pode trabalhar um sucessor aqui, desde que a pessoa queira. Já começar a trabalhar agora, né? Já ajudar Se a agora. pessoa, se ele quiser. Sim. E também, assim,
a Valesca fala, olha, você tem quantos por cento da empresa? 50-50. Então, 50% é da Valesca. Olha, os meus 50% eu quero que os meus filhos me ajudem a administrar. Aí vai do teu esposo concordar ou não. Sim. Não, ele tem que concordar também, porque não tem que concordar. E aí o movimento interno aqui dos dois lados é: vamos deixar aqui suprir o que tem que suprir, o básico para não faltar. E aí um vai segurando o outro aqui. E segura, inclusive, o crescimento. Porque se eu tenho alguém que está segurando ali boletos numa empresa que tem 2 funcionários, se essa empresa cresce para 100 funcionários, como é que fica isso? É o que eu penso. Entendeu? Mas será que é o que vocês querem? Será que é realmente o que está profundamente em vocês? Percebem que esse é o movimento? Vocês conseguiram entender aqui? É porque tem que ficar claro aqui para vocês. Essa é a base da constelação organizacional. Essa entrevista inicial, ela é uma base muito importante, porque aqui nós vamos entender o que está por trás das coisas. É engraçado a carinha de vocês. Eu acho que tá todo mundo com a cara meio perdida. Mas vamos lá, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês da Porto Seguro, tá? Na Porto Seguro tem lá o Azul Seguros, né, que era da Porto. Ficou para quem? Ficou para um dos filhos lá. Não, ficou não. O Azul Seguros é de um dos filhos do cara lá da Porto Seguro. É o mesmo segmento, é o mesmo movimento, e o menino está lá fazendo lá o trabalho dele. Houve uma divisão e essa pessoa está crescendo de forma apartada. Aí, qual é o movimento da Porto? Qual que é a grande sacada da Porto Seguro em relação à gestão de pessoas? Que é a gestão portas abertas. Você vai e fala com o seu líder sem ter dificuldade de ter que passar por um monte de gente, porque o teu líder quer te ouvir. Que é a questão humanizada, de você entender o que está acontecendo ali. Ok, está funcionando. Não sei como é que está internamente, mas parece que está funcionando, entendeu? As empresas são contratos e laços que nos unem. Eu emprestei o meu, eu estou numa empresa como tesoureira, mas eu nem sou daquela empresa. Você está vinculado ali àquela empresa, você está vinculado a uma energia, porque um CNPJ também é uma energia. Se tem um sentimento na Valesca assim, não vou nem crescer muito, porque se ele ganhar dinheiro, ele vai querer viajar, vai querer ostentar, ou vai querer. E aí é que eu não tenho chance de voltar mesmo. E pode ter nele assim, nossa, se ela arruma alguém, a força que ela tem para trabalhar, então eu vou segurar aqui, porque a gente não está passando necessidade, está comendo, está bebendo, e tá bom, e eu estou segurando ela aqui também. Por que você está falando isso, Renata? Porque o propósito inicial foi fazer tudo junto. O propósito inicial tinha sonhos e projetos. Entendeu? O divórcio energético vai adiantar nesse caso? Não, não vai, porque precisa ser tomada uma decisão para uma resolução. Entendeu? Decisões, né? Precisam ser tomadas decisões. Se vai continuar de uma forma estruturada e diferente em prol dos dois, de formas separadas, ou se eles vão reatar o casamento e o relacionamento e seguir junto como era o propósito inicial.
Exatamente. Renata, pode falar mesmo se levantar a mão? Pode, claro. Então, assim, eu entendi o que você falou. É que, vamos supor que eu diagnostiquei isso na empresa da Valesca e eu proponho para ela fazer esse movimento de romper com o ex-marido total, até romper com a empresa, cada um comprar parte do outro. Mas ela que viu isso, ele não viu, ele não fez constelação. Como que ela vai fazer isso se é uma empresa que é Não, de mas duas peraí, pessoas? Anderson, peraí, calma aqui. A gente não está falando para ela romper totalmente com ele, ok? Não é isso. Não é isso. Jamais eu falar para um cliente que ele vai ter que romper. Não é. Quando a gente está falando de um movimento empresarial, nosso movimento ele é bem sutil como profissional, tá? Então a gente está apontando para ela que existe um vínculo que tem que ser ressignificado, ok? Tem algo que ela precisa solucionar. Então, essa empresa nasce no casamento deles, ok? Quando o casamento começa a dar uma murchada, a empresa também passa por dá uma decaída, ok? Então, essa energia da empresa está vinculada ao casamento. Então, eles estão separados e são sócios numa empresa onde o propósito inicial era estar juntos. Então, o propósito inicial já não existe mais, porque eles estão separados, porém ainda vinculados. Por quê? Porque obrigações que ele tem que fazer são mínimas, ele não está fazendo. E o que ela trouxe da empresa? O que ela falou? Eu sinto que a empresa está o quê? Estagnada, não foi isso que você falou, Valesca? Isso. Está estagnada. Por que essa empresa está estagnada? Porque essa energia inicial, ela não tem mais, ela acabou. Porque eles se separaram. Isso foi ressignificado? Esse movimento foi ressignificado? Né? Qual que é a intenção de cada um nesse processo? Como é que vai seguir daqui para frente? Se isso não for acertado, a empresa vai continuar estagnada. Mas então ela pode fazer movimento só ela, sem o marido, lógico, que ela que está olhando para isso, tá tudo certo, porque eles são sócios. Ela pode fazer esse movimento e através desse movimento que ela fizer, ela vai ter um posicionamento de forma diferente. O RH pode fazer isso pela empresa? Pode. E através desse movimento que o RH faz, o RH vai levar para os proprietários uma possibilidade de melhoria diferente, dizendo, olha, eu observei isso, 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 isso e isso, eu acho que a gente pode fazer isso, isso e isso. O que vocês acham? Eu levo uma nova estratégia. Então, aqui, qual é uma estratégia para a Valesca? O primeiro movimento é uma decisão. Que decisão? Nós queremos realmente o crescimento dessa empresa? O que nós vamos fazer como sócios da empresa? Nós vamos fazer uma reunião por mês, né? Nós vamos ter que cumprir prazo, o que cada um é responsável, nós vamos tirar essa questão de marido e mulher, porque nós não somos mais, e nós vamos, então, para um movimento de nos comportar como sócios agora. Uhum, Percebe que é uma reestruturação? sim. É uma reestruturação. É que ali no caso, é que o Anderson, não sei se é isso, né? Mas eu entendi que, mas ela vai fazer sozinha, sendo que ela é sócia. No caso dela, como ela é dona e ela tem 50%, ela pode fazer, né? Esse movimento sozinha. Não tem problema. Ela pode, porque ela também representa a empresa. Se ele tivesse junto, seria interessante. Mas se você coloca duas pessoas para fazer uma constelação, antes de uma sondagem, antes de conversar, antes de entender o que realmente as pessoas querem, dá uma confusão na constelação. Uhum. E aqui é importante entender, tá, gente? De verdade. Eu acho, Valesca, não sei se você vai ficar incomodada, mas eu acho que a gente pode fazer a tua constelação na semana que vem, se você não se importar. Tranquilo. Uhum. Que você achar melhor. É bom que você vai tendo uma visão sistêmica também da empresa, e isso vai caindo algumas fichas, entendeu? Agora, um outro exemplo aqui. Eu estava trabalhando e aí recebi uma indenização
e meu pai falou que eu não ia servir para nada. E aqui, ó, a empresa que eu montei aqui, para mostrar para o meu pai que eu sirvo para alguma coisa assim. Qual é o propósito inicial da empresa? Mostrar para o pai. Provar, né? Que é capaz. Aí esse pai um dia chega e fala: não estou nem aí para você. Se você conseguiu ou não, isso é um problema seu. O que vai acontecer? Eu vou ter que reestruturar algumas coisas. Sim. Porque o meu propósito inicial, ele desmoronou. O meu propósito inicial é fazer o quê? É conseguir vender um produto de qualidade, é ter um rendimento maior, é poder usufruir desse valor para viajar, para ajudar pessoas de forma equilibrada, para cuidar da minha saúde, para proporcionar alegria, felicidade para as pessoas da minha família. Isso é um propósito usado a serviço da vida. Então, é uma empresa que vai ter chance, né, de ter um rendimento maior. Um exemplo agora, clássico nos nossos tempos. A pessoa cria uma empresa e ensina você a fazer e-book e vender e-book. Qual que é o propósito? Meu propósito é divulgar o meu trabalho e fazer com que as pessoas consigam também vender os e-books. Ela vai alcançar rápido aquilo. As pessoas vão começar a vender, vão começar a lucrar e vão começar a ter esse movimento dentro de um propósito. Meu, que legal! Então, eu estou beneficiando. Agora, se a tua empresa ela atrapalha a vida das pessoas, ou ela te atrapalha de alguma forma, você vai ficar totalmente desestruturado. Tem gente que estava muito bem fazendo algo, aí muda totalmente. E aquilo que é feito não é usado a serviço da vida. Acabou. E aqui, Valesca, eu sinto que tem uma sinergia entre vocês muito grande e que o mesmo vínculo que você espera dele, ele espera de você. Então, isso precisa ser organizado, porque talvez vocês voltem a ficar juntos, não estou falando que vai ser isso, mas eu sinto essa energia muito forte. Vocês voltem a ficar juntos de uma forma diferente, e aí a tua empresa vai crescer de uma forma que você nem imagina. De uma forma diferente. De uma forma diferente. Mas aqui a gente estabelece o quê? O que Bert Hellinger fala do perdão, né? A gente fala muito assim, Bert Hellinger, que é o cara que trouxe a constelação familiar, né? Ele fala que não tem perdão. E tem um movimento onde Bert Hellinger fala do perdão, sim. Ele fala que o perdão é assim, eu te magoei. Mas eu te magoei muito, muito. Eu te traí, eu te fiz sofrer. Ok. Aí você fala, esse movimento está doendo muito em mim, está me paralisando, eu não estou conseguindo encontrar algumas razões para a minha vida, para aquilo que eu tenho. Ok. Então, por amor, seja quem for, eu decido esquecer. Sem aquela coisa de quem perdoa, é isso. Não, acabou, é como se aquilo não tivesse existido. Se a gente tem condições de estabelecer esse movimento, aí eu tenho condições de restabelecer a minha empresa, de restabelecer o propósito da minha empresa. Percebe? Renata, eu posso trazer uma situação aqui? Eu só vou deixar a Cris perguntar, que ela levantou a mão, tá? Tá. Aí depois você fala. Pode falar, Cris. Tá no mudo. Explica, por favor, um pouco mais essa questão do a serviço da vida. Por exemplo, na empresa da Valesca, como é que poderia explicar melhor esse serviço à vida? Ela vende um material para automóvel. O que ela tem que ter? Consciência de que o produto tem que ser bom. Porque se ela vende um produto que não é bom, essa peça é trocada, ela pode causar um acidente, não pode? Então, o meu negócio não está a serviço da vida, você não me preocupa com isso. Entendi. Como que a entrega, entendeu? Então, aquilo que eu vendo precisa ser usado a serviço da vida.
Eu preciso ter dinâmicas para usar esse processo que eu tenho a serviço da vida, a serviço de beneficiar. E aqui a gente não fala de preço, a gente fala do que aquilo vai trazer de benefício. Camila, pode falar. Renata, é a situação de uma cliente minha. Ela ficou casada durante 3 anos e meio, 4 anos com uma pessoa, e ela pegou, trabalhou junto com a pessoa, não, vamos crescer junto, vamos construir junto, arrendaram terra, compraram maquinário, tudo. Aí o marido pegou, começou a trair ela, pegou todos os bens, sumiu com todos os bens, deixou ela com um filho pequeno, e não deu nada, porque ele fala para ela que ela não tem direito. Ela tá procurando a justiça, tá, não sei o quê. Mas ela ficou muito magoada. Por quê? Porque eu ajudei tudo e ainda fiquei com as dívidas do casal, do casamento, né? Nessa situação, como seria o movimento para ela? Existiu uma empresa aberta aí? É isso? Não tinha, era só de boca. Porque aqui a gente está falando quando existe uma empresa. O organizacional é quando existe uma empresa consolidada, entendeu? Uhum. Porque aqui o que acontece? Se eu tenho só de boca algo, é claro que ele vai ter algo para ter que honrar aí. Isso você não tenha dúvida de que ele vai ser cobrado de alguma forma em relação a isso. Mas esse movimento tem muito mais a ver com a tua cliente do que com o golpe que ela levou. Por que ela está disponível para esse movimento? O que ela procurava nessa relação? Por que ela foi tão permissiva? Talvez essa pessoa viu nessa cliente o quê? Uma mãe, uma possibilidade de se vingar do feminino. Então, aqui, para esse movimento, a tua cliente vai passar por um processo aí de umas 3 sessões para desintoxicar. Aqui cabe no individual um divórcio energético, um tratamento mesmo, tipo, sei lá, um mês inteiro tratando uma vez por semana. Eu faria isso com essa cliente, 3 sessões, e para largar esse movimento. Porque até um processo judicial, se não tiver esse movimento de largar e deixar ir, não dá certo. Porque tem mais a ver com a pessoa que foi prejudicada do que com quem prejudicou. Pesado, né? Super. Ela ficou depressão. Ela, do nada, ela se dedicava 100% ao marido, ao filho, nananã, casamento. Do nada, a pessoa sumiu, não deu satisfação, não ajuda em nada, 0, entendeu? E ela Aqui ficou bem... precisa fechar essa portinha que ficou aberta, no sentido de quem que essa pessoa está substituindo, por que a cliente foi tão vulnerável a esse movimento, né? E o que a gente precisa realmente olhar. Entendi. Obrigada. Eu acho que o Anderson ia fazer uma pergunta, né, Anderson? Não, Renata, não tem pergunta não, gratidão. Eu sei que é um pouquinho mais difícil a constelação organizacional, porque ela é muito cheia de detalhes, né? A gente procura muitos detalhes, porque dentro desses detalhes é que a gente vai encontrar a solução. Tem a empresa que só da pessoa do RH conversar com você numa triagem, numa sondagem, ela já vai começar a olhar para uma solução diferente. Eu tenho diminuído os meus atendimentos assim, empresariais, mas teve uma vez que eu atendi uma empresa, eram 80 funcionários, era um atendimento. Ninguém chegava no horário. Chegava no horário. O pessoal batia cartão, né? Era para estar na empresa 7h59. Quem batia o ponto no horário era 8h01. Eu falei, e assim,
A gente pegou todos que é um cartãozinho, né? Não sei nem se existe mais esse cartão. O pessoal batia o ponto. Aí a gente sentou para olhar e era unânime. E nesse dia que eu fui, o dono da empresa ia participar da reunião. O que aconteceu? Ele chegou atrasado. O café que era para estar lá pronto chegou 40 minutos atrasado. O coffee break que eles pediram lá, um bolo, porque ia ter um treinamento, não sei de quem, chegou atrasado. Quando a gente começou a avaliar o movimento, o proprietário ele veio do Nordeste para São Paulo, então ele tinha uma vida tranquila, e aí ele veio com uma ideia, né? Eles fazem instalação de rastreador nos carros. Ele passou necessidade, passou fome, e ele trabalhava à noite. Olha isso. Ele trabalhava à noite como manobrista. E durante o dia, ele fazia serviço de ajudante de pedreiro, para levar comida para dentro de casa. Ele vem para cá e vem sem recurso. Então, ele não conseguia chegar no lugar, no horário, porque cansado. Imagina, você trabalhar à noite, manobrando o carro, no outro dia, descansava 3, 4 horas por dia, comia mal, porque tinha lugar para pagar, tal. Um amigo dele, de infância, chegou e falou para ele assim, olha, eu estou vendo a tua dificuldade e eu vou te emprestar 50 mil reais. Só que eu não vou dar para você esse dinheiro. Eu vou comprar em algo que você consiga vender. E foi que ele começou nesse negócio. O produto que veio para a empresa chegou atrasado. As instalações eram atrasadas. Tudo era atrasado. Quem está atrasado deixou alguma coisa para trás. Quem está atrasado está procurando alguma coisa. E a gente chegou, sabe no quê? Quando ele vem para São Paulo, ele deixa a mãe doente lá. E a mãe morreu. E não deu tempo dele chegar para o enterro da mãe. Porque para ir de ônibus era 3 dias e 3 noites. Não, ele não foi. Porque não tinha condição. Quando ele alinhou isso, a empresa começa a fazer o quê? Alinhar. Percebe? Como que a gente ia descobrir isso? Como que uma consultoria vai entrar na empresa e vai nesse grau tão profundo de descobrir isso? Não consegue. Não consegue. Se não tiver sondagem. O que a gente tem que entender é que mentalmente as coisas acontecem, os vínculos, e nós temos um vínculo maior aqui, Anderson, do que o vínculo, o que eu tenho com você. O Anderson é um aluno muito querido, que para mim é um amigo. Esse é o vínculo, mas tem um vínculo maior que nos une. Esse vínculo maior que nos une é o conhecimento de constelação familiar, porque nós somos apaixonados por constelação familiar. Nesse vínculo maior é que está o nosso contrato. Percebe? Nesse vínculo maior é que está o nosso contrato aqui. Um contrato que não tem assinatura, porque é energia. E aí, se eu falo com o Anderson de uma forma que ele não gosta, ele guarda isso para ele, ou se eu pego e falo, Anderson, eu não quero mais que você grave para mim, ou ele fala, você não vai gravar, eu não vou gravar mais nada, e do nada isso acontece sem a gente entender o porquê aconteceu, a tendência é que todos os meus alunos com a mesma conexão lá em cima de alma tenham o mesmo sentimento que o Anderson teve, até que eu reconheça que ele tem um lugar, que ele é especial, que ele está sendo fundamental para esse curso, que ele trouxe uma visão para mim diferente daquilo que eu tinha de organização, porque ele é muito organizado, e ele reconheceu o quê? Eu estou aprendendo com a Renata. É a troca, entendeu? E esse vínculo, ele não vai causar peso para ninguém. Ele vai ser leve. A tua cliente que está vinculada, ela precisa desse movimento de desintoxicar dele.
Porque senão ela vai ficar eternamente lá, Camila, nesse movimento. E se fosse errado, se fosse diferente, e aí as coisas não acontecem como tem que acontecer. Uhum. Quem ajudou alguém a prosperar tem força suficiente para prosperar também, muito mais do que quem ela ajudou. Uhum. Entendeu? Certo. Uhum. Deu para entender aqui a essência da constelação organizacional? É profundo aqui. Sim. Eu estou trabalhando numa empresa e nessa empresa, as pessoas que se conectam comigo, elas são prejudicadas. Revise isso dentro de você. A pessoa vem e faz algo comigo, mas ela tem um movimento onde elas são prejudicadas, elas ficam tristes com o meu trabalho, ou acontece alguma coisa profunda, ou eu não dou atendimento, tem uma funerária, e tenho lá uma pessoa totalmente grossa para atender, porque eu, dona da funerária, acho que tem que morrer mesmo, porque se ninguém morre eu não vou vender, e que é natural, e pronto, e acabou. Se eu tenho isso em mim, a minha empresa não tem uma energia voltada para servir a vida. Uhum. Renata, eu fiz já um cursinho com você de constelação, um gratuito, de áudio, há muito tempo, não sei se você lembra. Não sei se você lembra. Esse aí tem tempo, né? Muito. Até uns 5, 6 anos. Foi depois disso que eu fui procurar a constelação também. E aí, o que acontece? Eu atendo muitas empresas, mas é questão de prosperidade, né? Não seria tanto organizacional. E o pessoal que vem fazer, tipo, faz um pacote lá comigo, todos eles prosperam e muito, sabe? Eu tenho cases, assim, de sucesso que às vezes eu falo assim, oh, meu Deus, depois que eu ajudei essa pessoa que fizeram atendimento comigo, eles prosperaram muito, sabe? E aí, eu quero ter essa visão para minha empresa, né? Porque sim, eu auxilio tantas pessoas prosperarem, fazer coisas, crescerem. Não que a minha empresa não esteja crescendo, né? Mas eu gostaria de a gente tiver uma oportunidade de constelar a minha empresa. Uhum. Vamos olhar para isso, sim. Uhum. Tá certo? Valesca, pode falar. Não, é que vocês estavam falando aí a questão de atrapalhar, né? Não sei se faz sentido ou não para entrar nessa conversa. Eu também sou terapeuta, não sei se o Anderson falou, e eu também tenho um outro espaço que eu montei, né? E também não flui. Tem a ver com isso que está acontecendo na empresa com o meu ex-marido? Total. Total. Parece que os clientes vêm, mas não vêm, aí desmarca, e tem muitas questões assim, né? Nesse sentido. Total. Parece Sim. que não flui lá também, porque Sim. assim, dá a impressão, eu acho que ele já até chegou uma vez a falar isso para mim, eu sei que se você prosperar lá, você vai sair daqui, né? E eu cheguei a falar para ele, sim, essa é a intenção. Se eu começar a ganhar mais dinheiro lá, com certeza eu vou vender minha parte, ou eu vou colocar uma outra pessoa e realmente eu vou sair daqui. Porque daí eu não vou ter tempo. Será que isso... Olha isso como é profundo. Aí dentro de você vem um negocinho e fala assim, realmente, se eu prosperar, eu vou ficar longe dele. Mas eu tenho intenção de voltar para ele, como é que eu vou ficar longe dele? Vocês percebem que a gente trabalha contra a gente mesmo, assim? Mas é por amor. É por amor. Então, não, então eu vou ficar aqui. Não, mas eu sinto que isso você falou, não sei, né? Você tá sentindo isso de mim, né? Mas isso quem falou foi ele. Ele falou, se você prosperar lá, você vai sair mas e vai... é uma energia que vocês dois estão no mesmo movimento. É ele em relação a você e você em relação a ele. Porque se ele chegar agora para você e falar assim, olha, eu vou deixar você cuidando aqui da empresa, você me dá a minha parte, porque eu tenho um negócio que vai render muito mais. Vai mexer com você. Aí eu falaria, tchau, vai com Deus. Falaria não. Mas não mesmo. Pode falar, Anderson. A Cris levantou a mão primeiro, mas que eu vou falar rapidinho. Eu acho que eu achei a constelada certinho para o nosso grupo, ó, a cliente, ó.
Tem tudo a ver. Gratidão, meu marido. Mas ainda está tranquilo, vocês vão ver os casos que a gente vai trazer aqui. Quando a empresa adoece, a pessoa, tem um negócio bem interessante. Pode falar, Cris. Renata, eu gostei muito dessa aula porque teve essa entrevista, só com a entrevista a gente já conseguiu ver muita coisa, né? Uhum. E o divórcio energético, ele é aplicado quando é casal dentro da empresa e quando é sócio, como é que é feita essa limpeza? O divórcio energético, ele é um movimento que a gente faz que não está coligado à constelação familiar, é uma outra coisa. Você tem que procurar um profissional que faça divórcio energético, é quando cada um quer cuidar de si. Então, a Valesca, ela percebe que ela quer quebrar esse vínculo que ela tem, ou ela quer olhar que dependência faz com que ela esteja vinculada a essa empresa ainda. Aí ela vai cuidar dela. Ela vai fazer o tratamento com o terapeuta, né? Vai fazer o tratamento que ela tem que fazer. Isso foge da nossa constelação organizacional. Entendi. E quais seriam os livros para a gente começar a aprofundar a parte de empresária, de organizacional? Gente, o que eu trago para vocês é mais a minha prática. Eu fiz um curso de constelação organizacional, aí recebi uma apostila, tem alguns livros de Bert Hellinger que falam da constelação organizacional. É interessante, tem alguns cases, depois eu passo para vocês, mas aqui vocês vão aprender a prática. É um movimento prático de situações que eu já vivenciei e vou trazer para vocês, entendeu? Entendi. Ô, Renata, Cris, eu já li vários livros de organizacional, mas não tem essa base que a Renata está falando. Não tem. Aqui o movimento é porque eu tenho a prática nos atendimentos mesmo, com as empresas, entendeu? Renata, quanto tempo você é consteladora? Desculpa a pergunta, mas já vamos perguntar já. Deve ter uns 16, 17 anos já, faz tempo. Ah, bastante. Porque eu fiz, né, o curso de... Primeiro eu fui descobrir a constelação. Aí me choquei com a constelação. Depois comecei a estudar alguns livros. Aí eu falei, gente, isso aqui é muito esquisito, o pessoal é meio estranho. Aí comecei a participar de alguns encontros. Depois comecei a estudar e fiz um curso. E aí eu continuei esse movimento. Aí, de vez em quando, eu faço um outro curso. Agora, eu já estou no movimento gemelar, né? Que é o método Frene, que é um novo atendimento que eu vou começar a prestar essa questão gemelar. Mas nas empresas, que o atendimento a empresas, eu fiz durante uns 5 anos. Algumas empresas eu ainda atendo, mas é um movimento que, se você escolhe fazer só empresarial, fica mais complicado de você fazer o individual. Porque a empresa, ela toma muito seu tempo. Fazer o empresarial, quem já trabalha como você, em relação às empresas, é mais tranquilo. Porque você consegue incluir. Porque, assim, talvez você não tenha necessidade de fazer uma constelação na empresa. Se você trouxer um insight para aquela empresa, ela usar aquilo, acabou. Ela já consegue ressignificar. Sim. Entendeu? Sim. Uhum. Geralmente, eu atendo terapeutas, sabe, que estão estagnados, que estão parados, que não chega cliente. E aí eu faço, até criei um método, não sei se eu comentei com você, mas eu criei um método onde tem todos os pontos primordiais para o pessoal alavancar os negócios deles, sabe? E aí, nesse movimento, o pessoal vai se curando, e aí eu falo assim, que a gente cura a pessoa, né, e isso já vai arrumando a empresa dela. Isso. Né? Mas aí o movimento aqui ela se curou, mas talvez essa cura dela, ela não levou para a empresa. Né? Aí, se tiver algum conflito ainda, precisa olhar. Então, geralmente, é um trabalho que você vai prestar por 1 ano. Entendi. Mas depois você vai explicar para a gente como que funciona, né? Esse atendimento empresarial de 1 ano.
Mas eu achei bem interessante. E é bem longo, né? Porque daí tem um acompanhamento, né? Isso. Então, vocês conseguem fazer esse movimento. Tá Bacana. certo? Uhum. Dessa aula não tem PDF, mas é importante que vocês assistam umas 5, 6 vezes. Tem que assistir a aula. Aham. E vai anotando, porque vai aparecer um monte de dúvida. E nessas dúvidas que vocês vão aprendendo. Uhum. Ok? Tranquilo aqui? Valesca, você consegue estar conosco na semana que vem? Que dia? Que dia é hoje? Quarta, né? Quarta-feira, é o mesmo dia. É toda quarta-feira, meio-dia, 1h40, às 2h. Tá bom. Por hoje é só, tá, pessoal? Gratidão a todos. Vocês podem me chamar Gratidão. no privado para tirar dúvida. Não tem problema nenhum, tá bom? Tá bom. Anderson, gratidão a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal.